Iniciando nosso trabalho de treliço, composto pelo grupo formado por Gabriel, Dalmásio, Matheus e William. Ensina como conceito e definição de treliças. Em engenharia de estruturas, treliça é uma estrutura composta por barras retas chamadas elementos ou membros, cujas extremidades são conectadas em pontos denominados nós. A principal característica das treliças é que sua montagem se baseia na forma triangular, que é a única figura plana geometricamente indeformável, ou seja, estável. Essa configuração garante rigidez, estabilidade e eficiência estrutural, mesmo utilizando pouco material. Em uma treliça ideal, considera-se que as barras são ligadas por rótulas perfeitas, ou seja, conexões articuladas que permitem rotação, mas não transmissão de momento fletor. As forças externas e reações de apoio atuam apenas por nós, bem como as barras trabalham apenas com esforços axiais, ou seja, tração, alongamento ou compressão, encurtamento. Essas simplificações permitem que as treliças sejam estudadas como estruturas isostáticas, ou seja, estruturas estaticamente determinadas, nas quais os esforços internos podem ser calculados apenas pelas equações de equilíbrio estático. Bom, agora eu vou falar sobre as características das treliças. A primeira delas é que elas são leves e eficientes, isso porque usam bem menos material do que as vigas convencionais, por exemplo, e mesmo assim conseguem vencer grandes vãos. Isso acontece por causa do formato delas, que distribui bem os esforços e reduz o peso da estrutura, o que facilita também no transporte e na montagem. Outra característica importante é que as treliças trabalham com esforços simples. As barras que formam as treliças sofrem apenas tração ou compressão, então praticamente não tem momento nem cessamento, não tem momentos fletores nem cessamento. Isso deixa o cálculo e o dimensionamento bem mais fácil. Outra característica é a facilidade da análise. Como as forças são simples, dá para calcular tudo usando só as leis da estática, sem precisar de métodos muito complicados. Outra característica também é a modularidade, ou seja, são formados por partes repetitivas, geralmente triângulos, como conseguimos ver facilmente na imagem. Isso facilita muito a fabricação, o transporte e a montagem, porque dá para montar as peças por etapas e até utilizar em outros projetos depois. Outra característica é a economia. Como elas usam menos material e têm uma resistência muito boa, principalmente como ela é feita de aço e alumínio, o custo final da estrutura fica muito mais baixo, tanto na fabricação quanto na manutenção. E por fim, a última característica é a versatilidade. A hélice pode ser utilizada em vários tipos de obra, como ponte, cobertura, galpão, passarelas, enfim. Praticamente qualquer estrutura que precise vencer grandes vãos de forma leve e segura. Bom, vamos falar agora um pouco sobre os materiais mais usados, mais comumente utilizados para fazer essas treliças. A gente pode começar citando a madeira, né, o mais comum e mais o tradicional, seguido do aço e do ferro. É bom citar também que existem outros materiais que foram observados, como por exemplo o alumínio e até mesmo o concreto armado e outras coisas assim, mas que nós decidimos não colocar nesse projeto, principalmente por conta da aplicação mais restrita e não amplamente utilizada. Então a gente preferiu utilizar mais os materiais mais comuns, mais utilizados com frequência, ok? Bom, vamos começar pela madeira. A madeira é um material bem tradicional, bem comum para as treliças, né? Eles utilizam frequentemente utilizados em obras residenciais e comerciais de menor porte, principalmente por sua capacidade, suas propriedades. Boa para tração e compressão de modo geral. E por sua disposição em forma de triângulo, que fica normalmente, que assenta muito bem na hora de construir. A espessura das barras normalmente pode variar entre 5 e 15 centímetros, como você pode ver na imagem, e depende também do tipo de carga em que ela vai ocupar. Suas aplicações normalmente se dão por pequenas coberturas, galpões, residências e até, dependendo das situações, algumas passarelas leves. As suas vantagens principais da sua utilização é por ser um material natural, ou seja, extração natural, um material tranquilo de ser achado, um material leve, de baixo custo. Ele tem uma boa resistência, como eu já disse, à compressão e à tração por conta da sua proporção ao peso. Então isso facilita bastante, principalmente também na hora de trabalhar e montar com esse material. Agora, em relação às suas desvantagens, o ruim da madeira é porque ela é suscetível, né, à umidade, é sensível a cupins, fungos, né, pode, dependendo do material em que você for utilizar, ele pode apresentar algumas variações nas propriedades.
dependendo do tipo de espécie de madeira, e é importante que você faça um tratamento periódico, né, uma manutenção periódica para esse tipo de treliça. Então são algumas desvantagens desse material. Vamos falar agora do aço. O aço é o material mais comum e mais amplamente utilizado na construção, né, das treliças especificamente, é um material bem conhecido para esse tipo de aplicação. Especialmente por causa das estruturas que requerem alta resistência, alta capacidade de sustentar pesos e vencer grandes vãos. O aço faz esse papel muito bem e a gente vai ver o porquê um pouquinho. A espessura das barras, normalmente, a gente pode ver pela imagem aí, pode variar entre 20 milímetros a 100 milímetros de espessura, dependendo do tipo de aço e da aplicação que você vai usar. Essa imagem é boa porque a gente consegue observar as diferentes formas de aplicação que o aço tem e as diferentes formas de disposição em que ele se encontra na treliça, principalmente também em relação à sua espessura. Suas aplicações normalmente se dão em pontes metálicas, coberturas industriais, se eu não me engano essa foto é de uma cobertura industrial, em galpões, em torres de transmissão. Essas torres de transmissão são importantes porque esse aço ajuda a resistir às intempéries da natureza, sem que tenha um desgaste tão frequente. Mas a gente vai ver que isso tem uma desvantagem logo na sequência. E também outras aplicações, como forros e coisas parecidas. Suas vantagens se dão principalmente pela alta resistência mecânica e, como eu já disse, propriedades parecidas com a madeira, como compressibilidade, tração, é um material muito bom. Permite estruturas mais leves, porque o aço não é um material muito pesado, é um material relativamente leve e tranquilo de se trabalhar. Tem uma facilidade de se fabricar e de se montar também, bem como a sua soldagem, o seu parafusamento, né, ao longo da estrutura no geral. E o melhor de tudo, ele é reaproveitável e reciclável, diferente da madeira, que você não tem como você reutilizar esse material por bastante tempo, diferente do aço. Agora, suas desvantagens, bom, a gente pode começar pelo custo normalmente um pouco mais alto, né, por conta do material ser mais resistente, um material de maior qualidade. Ele é suscetível à corrosão, e é justamente isso que eu ia falar sobre as desvantagens das intempéries, porque ele precisa de pintura, de galvanização, de manutenções preventivas, para caso, né, ele não venha a corroer. E ele é um ótimo condutor de calor e eletricidade, o que nem sempre é muito desejável, vamos combinar. Especialmente por causa que, às vezes, um dia muito quente ou algo muito quente faz com que ele transmita esse calor com muita facilidade. Então, isso pode gerar alguns problemas dependendo de onde ele for usado. Continuando, falando agora do ferro. Ferro nada mais é do que o aço, se a gente for colocar assim, ferro é um nome mais genérico, mas eu coloquei aqui porque a gente pode citar que ele possui algumas especificidades em relação ao aço, que, bom, da mesma forma que o aço é um material mais utilizado na construção, bastante conhecido e comumente utilizado. Suas aplicações se dão especificamente e, bom, na maioria das vezes, nas pontes metálicas, edifícios que precisam de equipamentos metálicos, galpões, telhados e até mezaninos, né? Suas vantagens, sua alta resistência mecânica e, diferente do aço, sua precisão tanto na aplicação quanto também na hora da sua trabalhabilidade e no seu manuseio, na hora de montar. As desvantagens é que, bom, além do aço ser um custo geral de um pouco mais alto, a desvantagem do ferro é que o seu custo inicial é um pouco mais alto. Fora que, em caso de incêndio, ele também pode contribuir um pouco para isso. Então não é muito legal, até porque também, outra coisa, ele precisa de uma mão de obra mais especializada, o que é difícil de achar hoje em dia. Bom, e só para complementar, em relação ao alumínio e ao concreto armado, tudo que você precisa de saber é que o alumínio normalmente é utilizado em situações onde a leveza é uma prioridade, embora menos comum que o aço e a madeira, né? É mais caro, inclusive, que o aço e a madeira, e possui uma menor resistência mecânica, por isso ele não é tão comumente utilizado, por isso que a gente nem colocou nessa lista. E o concreto armado também vai de base aí, de onde precisa de utilizar situações onde precisa do concreto, e precisa de algo mais compacto e algo mais relacionado a esse tipo de material específico. Em uma treliça isostática, as peças principais são as barras, os nós e os outros componentes que trabalham juntos para distribuir as cargas de maneira eficiente,
sem causar deformações excessivas na estrutura. Cada barra desempenha uma função específica, dependendo da sua posição e do tipo de carga que ela está submetida. Temos as barras ou membros dos elementos. As barras são os principais componentes estruturais de uma treliça, sendo elementos lineares que recebem forças axiais ao longo do seu eixo, como tração ou compreensão, sem sofrer flexão ou cisalhamento. Elas são classificadas de acordo com sua posição e função dentro da estrutura. O bando superior ou cordão superior é uma. O bando superior forma a parte superior da treliça e percorre o comprimento da estrutura. Em treliças sujeitas a cargas verticais, como em telhados ou pontes, as barras do bando superior estão predominantemente em compressão, ou seja, elas tendem a ser comprimidas devido ao peso aplicado sobre elas. Temos o banzo inferior ou cordão inferior. O banzo inferior forma a parte inferior da treliça e também percorre seu comprimento. Ao contrário do banzo superior, as barras do banzo inferior estão predominantemente em tração sobre cargas verticais, ou seja, elas tendem a ser alongadas quando as forças externas são aplicadas. Temos os montantes ou barras verticais. Os montantes são as barras dispostas verticalmente que conectam os bandos superior e inferior. A principal função é transferir as cargas entre os bandos e estabilizar a estrutura contra a flambagem, ou seja, a falha por curvamento lateral das barras. Elas podem estar em tração ou compressão, dependendo da posição da treliça e do tipo da carga. Temos as diagonais ou escoras rede. As diagonais são as barras inclinadas que formam os padrões triangulares internos da treliça, ou seja, ou a rede interna. Essa triangulação é crucial para garantir a rigidez geométrica da estrutura. A função das diagonais é distribuir a força e impedir que a treliça se desforme sob carga. Elas podem estar em tração ou compressão, ou em alguns casos podem ser necessárias não trabalhar. Pode ser desnecessárias não trabalhar, tornando-se os membros nulos ou dependendo da configuração da treliça. Temos também os nós nas articulações. Os nós são os pontos de conexão onde as extremidades das barras se encontram. Em uma treliça idealizada, entre esses nós são articulações perfeitas, ou seja, não transmitem momento, torções ou apenas forças, ou seja, apenas forças axiais de tração ou compressão. A função dos nós é transmitir cargas externas para as barras e permitir que essas barras trabalhem em esforço axial. E essa importância é eficiente de uma treliça que está na forma como os nós distribuem as forças para as barras, de modo que elas permanecem estáveis. E a estrutura não sofre deformações, como as barras estão sempre em tração ou compressão, os nós devem ser projetados para garantir que essas forças sejam transmitidas de maneira eficiente sem falhas. Temos também as placas de ligação, ou gusset plates. Gusset plates. Bom, a função delas são basicamente entrelinhas metálicas, as placas de ligação, ou gusset plates, são chapas de metal utilizadas para unir as extremidades de várias barras em um nó, ou seja, elas ajudam a distribuir as forças aplicadas entre as barras conectadas e fortalecer a articulação do nó, proporcionando a maior estabilidade e a resistência dessa estrutura. Bom, a maior importância é porque elas são essenciais em treliças de aço ou em outros materiais metálicos, porque elas garantem que os nós suportem corretamente as forças transmitidas pelas barras e proporcionem uma maior rigidez na estrutura. Temos também a disposição triangular, que basicamente a disposição das barras forma uma rede de triângulos, que é uma das características mais importantes de uma treliça. O triângulo é a forma geométrica mais estável e eficiente para distribuir cargas, o que confere à treliça grande resistente e capacidade de suportar grandes vãos sem necessidade de materiais pesados ou excessivos. A importância da triangulação das barras impede que a treliça se deforme sobre as forças aplicadas, garantindo que ela opere apenas com esforços axiais. Isso permite que a treliça seja uma solução estrutural eficiente, utilizando materiais mínimos para obter grandes resultados em termos de resistência. Em resumo, é, os bandos são as barras que formam o contorno superior,
ou seja, o bando superior, inferior, o bando inferior da treliça. O bando superior geralmente está em compressão e o inferior em tração. Temos também os montantes, barras verticais, que conectam os bandos e ajudam a transferir essas cargas entre eles, garantindo estabilidade contra a flambagem. Temos as diagonais, as barras inclinadas, que formam a rede triangular, distribuindo as forças e garante a rigidez da treliça. Temos os nós, que são os pontos de conexão das barras, onde as forças externas são transmitidas de uma barra para outra, e os nós são articulações que permitem movimento rotacional, mas não transmitem momentos. E também temos a placa de ligação, que são chapas metálicas utilizadas para unir as extremidades das barras dos nós, nos nós, garantindo a transmissão eficiente de forças e estabilidade da estrutura. Também tem uma disposição triangular, a configuração das barras em triângulo que proporciona rigidez estrutural e distribui as forças de maneira eficiente. Bom, esses elementos juntos formam uma treliça isostática, que é uma das formas mais eficientes da construção para vencer grandes vãos, utilizando materiais de forma econômica e com alta resistência. A disposição e a função de cada componente devem ser cuidadosamente planejados para garantir que a treliça funcione corretamente sob as cargas previstas. Bom, agora eu vou falar de alguns exemplos que utilizam essas treliças em algumas construções, né? Eu vou dar ênfase mais nas construções aqui do Espírito Santo. Bom, a primeira delas que a gente achou foi a Ponte Florentino a Vidos, que liga a Vitória à Vila Velha. Ela está localizada na Ilha do Príncipe, na Vitória, no Espírito Santo, e, como podemos ver na imagem, ela utiliza treliças em toda a parte superior. Ela é dividida em 5 seções, como podemos ver na imagem, e todas elas são iguais. E as principais formas que são utilizadas ali são os triângulos. Outro exemplo é o Tancredão, que fica praticamente ali do lado dessa ponte. Ela é localizada no Márcio Cipreste, Vitória, Espírito Santo, e as treliças foram utilizadas na parte superior para sustentação da cobertura do ginásio. Bom, outro exemplo é o ginásio Santos Neves, ginásio Jones dos Santos Neves, que é localizado no Beto Ferreira, Vitória, Espírito Santo, onde vemos que foi utilizada as treliças na parte superior também da cobertura e onde fica a sustentação ali do telhado, né? Um fato interessante é que recentemente esse telhado veio a cair por falhas na manutenção. Bom, outro exemplo é o estádio Kleber Andrade, que é bem conhecido nacionalmente aqui no Espírito Santo, que fica localizado na cidade do Rio Branco, Cariacica, Espírito Santo, no bairro do Rio Branco, né? Onde foi utilizado também, como podemos ver na imagem, na cobertura, onde sustenta toda essa parte da cobertura em si, né? Bom, vamos agora ao nosso cálculo da seção utilizando o método de Ritter, também chamado de método das seções. Mas para introduzir esse cálculo, vamos explicar um pouco o que é esse método de Ritter. Bom, os métodos das seções é uma técnica para poder calcular os esforços de uma barra, né, barra de treliças isostáticas, permitindo assim com que a gente determine os esforços das barras de forma que a gente não precise calcular individualmente todos os nós. A gente possa calcular barras específicas apenas com uma parte. Como? A gente secciona a treliça imaginariamente, né? A gente faz um corte nela, vamos colocar assim, e passa uma linha imaginária que atravessa a estrutura ao meio e corta no máximo 3 barras, para que a gente possa fazer os cálculos de forma que essas 3 barras, é importante se dizer que elas não podem ser paralelas ou concorrentes ao mesmo tempo, independente. E para isso, a gente precisa aplicar as equações de equilíbrio. F de x igual a zero, né, o normal, Fy, né, as cortantes igual a zero e momentos igual a zero. Na metade da treliça que sobrar. Normalmente a parte da treliça mais curta, que dê menos trabalho algébrico, vamos colocar assim. E para isso é importante a gente calcular as reações de apoio da treliça. Bora lá então calcular? Vamos lá. A gente pegou esse exemplo de treliça ali para poder fazer o cálculo, né, para poder fazer o exercício, e é bom a gente começar identificando cada componente, cada parte dessa treliça. Bom, primeiramente, essa parte superior e inferior da barra da treliça, a gente pode começar chamando de banzo. É o banzo superior e o banzo inferior, né? Essas partes aí que estão em formato diagonal, que compõem o meio da treliça, a gente chama de diagonais mesmo, e temos as montantes também que fazem parte da treliça, também são componentes da treliça. Para poder fazer o cálculo pelo método de Ritter, nós fizemos esse corte
E nessa parte esquerda da treliça, que está em azul, como vocês podem ver na imagem, e que nós chamaremos de seção 1. Temos também as reações, os apoios, né, característicos da treliça, o apoio A e... Oh meu Deus, acabou aparecendo um 6 ali, era para ser um B, perdão pessoal. Mas, enfim, seção A e seção B, que ficou ali escrito como 6, depois eu vou alterar aquilo dali. Temos uma distância de cada nó, né, de 2 metros e uma altura também de 2 metros. O que são os nós? Os nós são cada vértice que se encontra cada parte da treliça. Então, essas diagonais que se encontram junto com os montantes e os banzos, né, cada vértice é um nó. Então, eu não identifiquei nó 1, nó 2, para poder não ficar poluído visualmente e também para poder ficar algo mais visual para vocês. Porque se eu fosse colocar nó 1, nó 2, até preencher todos ia ficar algo realmente muito difícil de observar, de ser realmente apreciado visualmente, certo? Referente à seção 1, conforme foi dito, esse método utiliza um corte em que são pegadas 3 barras da treliça que não sejam concorrentes ou paralelas, né, para poder fazer esse corte. Nós posteriormente identificaremos quais são as forças que são aplicadas sobre essa treliça e também a indicação das forças para cada nó a partir desse corte feito. Pulando para esse próximo slide, nós temos aqui um corte, uma figura feita que eu recortei para poder ficar visualmente melhor para vocês entenderem como que ficaria o nosso estudo do nosso cálculo. Essa imagem à esquerda indica como que vai ser a figura que nós utilizaremos de base para poder fazer o cálculo a partir da seção que a gente utilizou da treliça. A parte pontilhada significa que dali para a direita não será mais tão utilizado, não será tão mais considerado. E a imagem à direita representa as forças de apoio que se concentram na treliça como um todo. Inclusive, eu coloquei já as forças que atuam sobre os apoios, né? A força horizontal e vertical do apoio A e a força vertical do ponto B. Partindo disso, a gente pode começar já fazendo os cálculos iniciais que são necessários para poder fazer a partir desse método. Quais são eles? Os cálculos da reação de apoio normal, como já é estudado padrão. Só que tem uma peculiaridade, uma diferença que se utiliza para poder calcular. Eu vou mostrar para vocês a seguir. A gente começa calculando a força-momento, e eu já vou explicar o porquê. A força-momento nós consideramos a força que o 5 tonf de cima recai sobre a parte esquerda, juntamente também com a parte de baixo, o 5 tonf de baixo, considerando suas distâncias em relação ao ponto do apoio A, que é respectivamente 4 metros e 6 metros, e vai o ponto extra, a análise extra, né, que normalmente às vezes é esquecido quando se faz esse cálculo, que é o quê? Nós utilizamos também a força normal do 4 tonf, por conta do seu movimento giratório que realiza em relação ao momento. Então, realizando todos esses cálculos e adicionando a força VB, para poder encontrar o valor dessa força, nós encontramos que VB é igual a 4,833 tonfs, né? Um valor considerável. E, analisando a imagem, nós percebemos que nós só temos 2 forças verticais, que são o 5 tonf da parte de cima, do banzo superior, e o 5 tonf do banzo inferior. Então, se adotarmos um cálculo simples de que VA é nada mais do que a somatória dessas forças verticais menos o resultado de VB, nós encontramos que a força vertical de A é 5,167 tonf. E aí, eu coloquei uma observação ao nosso lado, porque eu acho que não precisaríamos de fazer o cálculo da força horizontal de A, porque como nós só temos, analisando a imagem, uma força horizontal, que é o 4 tonf, a gente pode considerar que essa força HA é uma força que sustenta contrariamente essa força do 4 tonf. Por isso, eu posso considerar que HA é nada mais do que a força contrária, o menos 4 tonf, né, na teoria, que vai de contra essa força normal do 4 tonf.
Partindo disso, a gente pode vir para aqui, para esse slide, com uma parte mais aproximada da seção, igual eu tinha dito anteriormente, mostrado também. Só que a diferença é que agora nós temos os valores das forças VA e também os valores das seções das forças horizontais 4 tonf e das verticais 6 tonf, que não estão representados na figura para poder ficar mais visualmente atrativo. Ok? Agora, nós vamos calcular os valores desses nós em relação às suas incógnitas. Só que nós precisamos primeiro identificar qual nó nós vamos pegar. Eu representei especificamente o nó X na imagem para poder ficar mais dedutivo do que. Se nós escolhermos outro nó, vamos supor o nó do N3, né, aquele vértice ali em que N3 está direcionado, nós ainda continuaríamos com duas incógnitas, N1 e N2, então não conseguiríamos resolver o problema. Por isso, a gente tem que pegar o ponto em que tem um menor trabalho algébrico, para poder a gente conseguir resolver de modo geral essa questão. Portanto, eu representei o NX, o nó X no caso, porque fica mais fácil para poder encontrar a incógnita e saber assim o valor para poder resolver o problema. Então, fazendo esse cálculo e admitindo o nó X como o nosso nó central para poder fazer esse cálculo, nós vamos fazer o cálculo normal dos momentos, né, utilizando as forças agora vertical do A, as forças horizontais e verticais respectivamente, né, 5. Porém, a diferença é que nós não vamos utilizar o 4, que anteriormente utilizamos, da força normal, né? Nós só vamos utilizar a força cortante de 5 tonf. E acrescentar também o valor horizontal, ao invés, compensando, né, o valor de 4 tonf, nós utilizaremos o N3, para poder representar essa força normal do cálculo. Calculando assim, fazendo o cálculo, então nós descobrimos que N3, o valor da incógnita N3, é representado por menos 15,3 dízima periódica, ok? Então, basicamente, essa é uma representação do cálculo de uma das seções, né, de um dos nós que nós temos à disposição aí para poder representar sobre o método de Ritter.